A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Chu, da série Soluções para os Problemas da Vida. Essa série de mensagem foi pregada no ano de 1980. Vamos para a mensagem de hoje. Aprendendo a linguagem vitoriosa da fé. Você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com fé, a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outro tipo de dificuldades que nós tivermos em nossa vida. Veja, a fé tem as seguintes funções, porque a fé é a segurança confiante dada por Deus, que opera de três maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus Cristo e da Palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar para a porta da fé não é suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. É este o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé, podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. É esta a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, percebendo a importância da fé, têm me perguntado: como é que posso aumentar a fé? Esta pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes, queremos que nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis, queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes, desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender sua linguagem. A fé tem a sua linguagem, e essa linguagem é muito importante para o nosso viver de acordo com a vontade de Deus. A linguagem permite comunicar. É um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé é a linguagem que Deus usa para que nós venhamos a ser cheios e plenos de estar na sua presença e gozar das benesses que Ele tem para nós. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação.
Romanos capítulo 10 e o versículo 10. As palavras confirmam a validez da fé humana. A contínua confissão de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé, linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente, em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicar-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé. Linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença dos nossos inimigos. Desejo que você preste atenção, que você medite em tudo o que vai ser dito e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Deus quer que nós estejamos ligados com Ele em todos os tempos da nossa vida, nos tempos normais e nos tempos de nossas dificuldades. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigo de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou este fato na primeira porção do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículos 1. Começa ele essa narrativa falando a respeito da presença pessoal de Deus como seu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Devemos ter esse mesmo tipo e esse mesmo sentimento. Um pastor espiritual, Deus, e um pastor pessoal. Ele está conosco, é o meu pastor. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo devemos fazer confissão contínua da grande abundância de Deus para conosco, dando-lhes glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé. Permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: a esfera física, a esfera espiritual e a esfera social. No sentido da esfera física, no reino da vida física, Davi declarou: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal fato indica que têm tudo de que necessitam e que estão satisfeitas. Somos as ovelhas e nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar nos pastos verdejantes da restauração. Aqui, Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente de quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não vão ajudar você. Por meio delas, trazem o poder destrutivo para as suas vidas. Uma vez que você abre a sua boca para falar coisas negativas virão ao seu encontro. Em vez de você falar declarações negativas, devemos fazer confirmações do que está escrito na palavra, confissões de criação, de vitória e de vida em abundância.
Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes de seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber a grandiosa bênção de Deus para a sua vida. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes de sua vida. Partindo-se para a esfera espiritual, a seguir, Davi vitoriosamente afirma que Deus leva-me para junto das águas de descanso. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a inteireza da grandiosidade abençoadora do Espírito Santo, uma plenitude adequadamente simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar e procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo o batizará nele e encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que o nosso Deus Jeová o leve para junto das águas de descanso da plenitude no Espírito Santo. Então, a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. No ministério e serviço do Senhor, torna-se-á mais rico e mais frutífero. E por fim, aqui ele fala sobre a esfera espiritual, física e também social. Quando Davi afirmou: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio para lutas da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas sentem-se murchas. Às vezes, quase achamos que não vale o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros. Tão forte é a sua influência. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em voz alta com Davi: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos estas palavras, sentimos forças e conforto surgirem em nosso coração, em nosso interior, em nossa mente, no homem interior. Frequentemente, ao enfrentarmos o desafio de um mundo pecaminoso, nos sentimos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam, de muitas maneiras, nos prender. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não possamos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Afirme e declare este fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando estiver perdido no pântano do pecado e do erro, diga em voz alta que Deus o conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Em tempos de perigo, fale a palavra da fé. Nossa vida não se limita a tempos de normalidade. Temos também épocas de perigo. Perigo resulta de muitas razões: pecado, fraqueza, tentação, temor da morte.
Mesmo, porém, nos tempos de perigo, Davi exemplifica a importância da linguagem da fé. Afirme a presença de Deus. Examinemos a linguagem de Davi no tempo de perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23 e o versículo 4. Davi proclamou não ter medo dos perigos porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Ah, meus irmãos, a presença de Deus é que faz toda a diferença. Ao passarmos pelo vale tão escuro quanto o da morte, é possível que não vejamos nem sintamos a presença de Deus. Mas não precisamos senti-la. Davi criou a presença de Deus com a linguagem da fé. Afirmou ele: o Senhor está comigo. Sim, o Senhor está com você que está ouvindo essa mensagem. Davi não via sinal algum da presença do Senhor, nem ouvia aquela voz suave, vinda da parte de Deus. Contudo, mesmo nesta situação, ele se recusou a aceitar de assalto as ameaças, circunstâncias e os perigos do vale escuro como o vale da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você que está passando pelo vale da sombra da morte, momentos de dificuldades, de lutas, momentos de perseguições, coisas tremendas, que você não sabe mais o que fazer. Parece que não há uma luz no fim do túnel. Parece que não existe mais saída para você. Não pense dessa forma. Deus tem um poder para mudar toda e qualquer circunstância da sua vida. O salmista disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui ele afirma: o Senhor está comigo. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. São enganosas. Se você der ouvidos para a linguagem do medo falada pelo perigo, ou for levado por seus sentimentos, você será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé. Com suas próprias palavras, afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você a despeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Então, reconheça a proteção de Deus. Davi reconheceu a proteção de Deus dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23 e o versículo 4. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçassem a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava sua poderosa e forte vara a fim de afugentá-los. Davi usou esta analogia em sua linguagem da fé. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de me proteger. Pense nisso. Muitas pessoas, quando têm a imagem do pastor divino, quem imagina ele com aquela vara, pensa que é para correção, pensa que é para castigar. Não é. A Bíblia está dizendo que era para proteger. Deus leva uma vara a fim de proteger. Deus tem armas de proteção para proteger você, sua família, seus negócios, seus empreendimentos, em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhes consolo. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindicava a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida.
Em meio às guerras, em meio aos conflitos da vida, você pode se sentir seguro ao lado de Jesus Cristo. Sendo assim, declare a liderança de Deus. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Ele disse: tua vara e teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva como um anzol. O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, engaja-o em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia você pelo caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você se sentir perdido, a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Eu não conheço o caminho, mas Deus me dirige. Nesse momento, nesse mesmo instante, sua mão terna descansa sobre a minha cabeça. Para a medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios nos instrui, dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará as nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigo, também nós devemos fazer o mesmo. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal, porque o Deus Todo-Poderoso estará sempre conosco. E o que temos que fazer na presença dos adversários? Não temos de enfrentar apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários: dúvidas, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é nos destruir. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Fale que Deus está com você. Diga que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Declare, fale. Diga que Deus é o Deus que está protegendo você. Faça declarações a respeito das provisões de Deus para a sua vida. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o de que Davi necessitava, a fim de ter forças para continuar. E Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisões, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Enquanto proclamarmos as provisões de Deus com a linguagem da fé, Ele mostra a nossos inimigos quão gracioso Ele é para os seus filhos. Assim como Abraão disse: Deus proverá, aprenda a dizer no seu dia a dia que Deus proverá todas as coisas que você necessita. Então, reconheça a honra que Deus lhes presta. Davi reconheceu: unges-me a cabeça com óleo. Se ungirmos a cabeça de alguém com óleo no dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que elevava a pessoa acima dos outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus Cristo e fez dele superior aos anjos. Na presença de seus inimigos, Davi reconheceu
a honra que Deus lhes prestava, dizendo: Deus, unge-me a cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior a meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós. Deus quer elevar você. Deus quer colocar você acima. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus quer que você, aonde colocar a planta do seu pé, Ele confirme por herança. Aonde você colocar a sua mão, Ele prosperará. Você terá muito para emprestar e não tomará emprestado, porque Deus abriu o seu bom tesouro, o céu, para você. Então, Ele nos torna superiores a nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. E por fim, para terminar, declare as bênçãos de Deus. Davi ainda declarou: o meu cálice transborda. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além de suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu, até transbordar de bênçãos, de vitórias, de poder, maravilhas e provisão de Deus. Na presença de seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde de poder, de milagres, de maravilhas, de provisão e de abundância para a sua vida. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a um homem chamado Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12 e o versículo 2. Depois dessa promessa, Abraão teve de passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminado o processo, ele declarou as bênçãos de Deus. Bênçãos essas que permanecem conosco até hoje. Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar contra o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com um favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. A um enorme e poderoso gigante, disse o jovem Davi: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo para as aves dos céus e para as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 47. Saiba disto, você que está ouvindo esta mensagem: do Senhor é a guerra, o Senhor pelejará por ti. Nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus está trabalhando em seu favor. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou-o com uma pedra que lhes atingiu a fronte. Na presença das tropas inimigas no lado oposto do rio, Davi matou a Golias, tornando realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé. Talvez a porção mais eloquente desta linguagem se encontre na conclusão de seu salmo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmos 23 e o versículo 6. A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Use a linguagem da fé.
Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, espiritual e social. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença de seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhes bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhes permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Que Deus abençoe vocês em um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima palestra, nosso futuro encontro, nós vamos falar como encontrar a verdadeira felicidade. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Se essa mensagem tem impactado a sua vida, e esse é o nosso desejo, que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Ative o sininho para receber mais notificação. Nós vamos fazer uma série de mensagens, muita coisa boa do David Poichot sobre como vencer a depressão, como vencer a angústia, como vencer as dificuldades da vida, tudo que diz respeito a esses assuntos. Então, nos ajude, vamos trabalhar juntos, vamos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do planeta Terra. Você que está nos ouvindo de diferentes partes do Brasil, diferentes partes do mundo, diga de onde você está nos ouvindo. Deixe o seu testemunho, é muito importante. Que Deus abençoe você ricamente, você que tem abençoado o canal. Geralmente aparece o nome das pessoas na chave Pix e também nas transferências. Nós anotamos o nome dessas pessoas e oramos por essas pessoas para Deus abençoar de uma forma poderosa. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.